Estruturas informativas. As estruturas referentes declarativas das estruturas informativas são de representação. Enquanto a estrutura primária informativa é percebida pelos tecidos orgânicos ou por uma substância específica do homem, as estruturas referentes podem refletir as informações, mas não corresponder à estrutura da pilotagem. Neste caso, é necessária uma estrutura pilotante radical, que em qualquer transformação mantenha sua forma fundamental matricial harmônica, ou seja, uma estrutura informativa de base, que pilote em qualquer campo de informação. Na estrutura declarativa de representação, pode até haver a mesma forma, mas a sua diferença consiste na configuração dessa forma, relativa à projeção interna, que pode ser entendida do ponto de vista da percepção da consciência. Eu forneço tudo somente a partir do ponto de vista da consciência. É necessário observar como a sua percepção permite ver esta projeção. Se vocês se aproximarem de algumas esferas de informação, no momento deste contato, a projeção interna pode se apresentar como um ambiente homogêneo e pode ser apresentada como uma variação de forma cilíndrica direcionada para cima, ou como uma fita de Möbius, no qual o movimento é sempre no mesmo sentido, sem que os lados se cruzem. Algumas dessas estruturas infinitas se visualizam durante a objetivação de alguns corredores estruturais. Existe o contato com a estrutura pilotante que acontece somente num reflexo rápido. Quando vocês virem a informação, nesta fase de percepção, pilotem somente no intervalo do movimento dinâmico. Estou falando do tempo e lugar específico para a expansão do sistema de percepção consciente. Quando observamos uma estrutura como uma doença, informação da doença ou da direção indesejada de um evento, esta informação é dinâmica. Por isso, se pressupõe uma estrutura de acúmulo da informação e a seguir uma mudança na sua característica, como destruição, transformação, etc. A pilotagem desta estrutura dinâmica de rápida percepção refletora da consciência consiste em saber tempestivamente em qual ponto iniciar a pilotagem. O sistema é tal que é possível iniciar a pilotagem na versão rápida, também na estática. É suficiente a concentração no córtex cerebral, tendo em mente que este não é um campo visível aos olhos. Temos então uma estrutura de aproximação sobre órgãos. Estes são os indicadores de ambas as mãos. A concentração deve ser feita das 22h45 às 22h47. 2 minutos. E se adiciona a dinâmica da cor verde. Neste caso, não se deve imaginar a cor verde, mas a ideia da dinâmica da cor verde. Como se forma a cor verde? Como ela se transforma? Como ela se move no mundo escondido? Qual forma de informação corresponde à cor verde? Esta é a estrutura de estudo, como tarefa. É preciso estudar todas as formas de informação a partir do ponto de vista da estrutura dinâmica. Existe o conceito da cor verde. Devemos colocar questões e respondê-las. O que é a cor verde do ponto de vista informativo? Qual a forma geométrica? Como podemos pilotar essa dinâmica se trocarmos a forma para poder trocar os eventos que virão? O mesmo método pode ser aplicado a qualquer outro evento? Eu me refiro à cor verde de um ponto de vista dos dados presentes. É conveniente entender que há uma estrutura de saída primária em direção à fase sucessiva.
É possível partir com a cor azul, roxa, etc. E também com uma combinação de cores para a construtiva formação dos eventos, no qual podemos subdividir os elementos das cores para obter o evento do espectro necessário. O espectro necessário é também o evento que vocês desejam, mas dessa maneira é mais usual para a formação dos eventos. Se observarmos antes em qual diapasão espectral, em qual forma se encontra o evento adiante, então poderemos substituir o espectro só mentalmente e o evento se forma. Esta se chama estrutura espectral da formação do plano dos eventos. Porém, devemos saber formar o sistema de acesso através da aproximação das estruturas de base. Este pode ser encontrado imediatamente. Existe a possibilidade de aperfeiçoamento lógico e de saída para a estrutura da consciência. Ou seja, eu dou o conhecimento e este compensa os métodos irracionais. Gradualmente, este se transforma na capacidade racional, quando se pode estudar qualquer estrutura desta posição. O que é a clarividência? É um sistema específico de cognição, o conhecimento daquilo que está no futuro ou no passado, o conhecimento de alguns aspectos de outro plano. Eu dou o caminho para este conhecimento. Neste caso, o conhecimento é a pilotagem. E por isso a estrutura de base pode ser determinada a partir de qualquer estrutura, enquanto que aquela de representação pode ser uma onda, um campo ou uma onda secundária de informação. Existe o conceito de onda gás dinâmica. Quando a medida aparece o fator do evento secundário. Por que usei a onda gás dinâmica? Porque os processos que acontecem nos níveis escondidos coincidem usualmente com as ondas secundárias reflexas. Eu deliberadamente os conduzi na estrutura ondulatória da percepção da informação, pois a forma é mais estática e rígida, porém podemos perceber também a estrutura ondulatória. E agora devemos passar à percepção da estrutura ondulatória, ou seja, sentir as ondas. Se vocês sentirem hoje algum impulso na região do coração, era uma difração de onda. Vocês passaram à percepção sensorial. Algumas vezes é possível trabalhar com a forma. É igual, pois a forma não requer concentração para ter sensibilidade nos dedos ou em qualquer outra parte do corpo, enquanto a onda necessita de mais tempo para ser consciente até mesmo do sinal recebido como reflexo. Esta é uma variante mais sensível. A próxima variação é saber transferir a informação que tem um aspecto de forma em informação da percepção com aspecto de estrutura ondulatória, e obter, se houver tempo, sensações da influência segmentada da onda em qualquer órgão ou ponto, e assim vai. O processo de reconstrução de tecido, o que chamamos de cura, ocorre com a reconstrução da estrutura informativa dos tecidos. Agora eu darei a passagem para a estrutura dos tecidos. É possível passar através da forma de base e logo em seguida passar para a estrutura dos tecidos. E é possível fazê-lo utilizando os parâmetros ondulatórios. Neste caso, todos os processos rápidos, por exemplo, a ligação da informação que há com uma determinada velocidade, eles podem ser convertidos em um simples sistema de treinamento para a pilotagem da estrutura ondulatória e para a subdivisão das zonas de alta velocidade em zonas de velocidade mais baixa. Isso significa que não é obrigatório esforçar-se para seguir a maior velocidade dessas substâncias. Pode-se entrar na subestrutura dos intervalos temporais grandes e realizá-lo dali, para perceber através da clarividência, clara sabedoria, incluindo a lógica, o impulso do pico segundo. Ele pode ser fragmentado em intervalos menores ainda. Entrar no espaço de desaceleração do tempo,
conscientemente, onde qualquer informação, mesmo a menorzinha de todas, pode ser vista em forma como espaço. Então, não trabalhamos mais com o tempo, e sim com o espaço. Eu, propositalmente, forneço a tecnologia da mudança de pontos de vista. Mudando constantemente os pontos de vista, podemos passar de um nível de consciência para outro. Sistema de mobilidade autônoma no aprendizado. Essa estrutura é medida como uma coluna vertical luminosa, muito potente. Às vezes, isso é necessário para favorecer a reconstituição de muitos processos do organismo. Nesta fase, eu dou, a partir da percepção rápida, 3 fases fundamentais do pensamento, que a seguir serão formuladas como exercícios. Eu juntei muitas questões ao invés de colocá-las. Talvez seja o caso de começar a estudar. Sim, é necessário aprender, estudar as questões. Então, o aprendizado irá determinar o seu caminho, o que já existe nas próximas questões. Quando você escutar as minhas gravações, me seguir na TV ou acompanhar as minhas lições, procure visualizar campos. O que acontece com a visualização? Como as cores são percebidas? Antes você viu uma parte de uma esfera. Essa começou a se manifestar. Qual é a situação neste momento? Consigo ver um círculo roxo que vai para baixo. Correto. Eu dei o sistema de passagem do verde ao azul escuro roxo. Você saiu através da cor roxa e eu gostaria que você soubesse trabalhar com toda a gama, sem pular algumas estruturas. Eu dou o trabalho não somente com as cores, mas indico como saber pilotar qualquer estrutura através do sistema de desenvolvimento dos campos de informação, das formas de tecnologia e assim vai. Neste caso, foi feito um exemplo usando as cores. Eu dou a tecnologia da aprendizagem que se transforma na pilotagem espiritual. E eu, o que eu posso fazer, já que tenho dificuldade em me concentrar? Escreva tudo e observe o papel. A informação pode ser percebida, não necessariamente através da concentração. Pode ser percebida como informação dentro deste volume, por exemplo. O que você deve fazer é anotar tudo e olhar para o papel. Por que às vezes sinto um nó na garganta? Está relacionado à dose de radioatividade excessiva que você recebeu. Você está gradualmente eliminando a radiação da sua glândula da tireoide e sente este nó na garganta. Essa sensação diminuirá à medida que realiza a concentração. Eu dou o sistema de regeneração da estrutura celular. Você está descarregando isótopos radioativos das células. Como se faz para que estes sejam expelidos? A zona ideal de máximo contato com o ambiente externo é a glândula da tireoide, ou seja, está fazendo de modo certo. Tenho essa sensação dolorosa até quando bebo, pode ser? Você está se esforçando demais e o tecido muscular está reagindo. Precisa saber pilotar qualquer estrutura, incluindo o próprio estado. Deve encontrar uma estratégia que permita que a sensação na garganta esteja no limite da norma, por enquanto. É melhor exercitarmos num horário preciso? Sim, é melhor exercitar-se das 22 às 23 horas. Fora deste horário, podem fazê-lo quanto quiserem. Basta projetar mentalmente o próprio trabalho como se fosse tal hora, ou efetuar uma correção que torna o trabalho independente do tempo. No início, pode-se respeitar o intervalo temporal para compreender a conexão entre o tempo e o fator geográfico. O meridiano que passa através do ponto comum de saída na informação trabalha de maneira mais ativa neste horário. Por isso, a relação sobre a constante temporal é conservada. O tempo passa e continuará a passar.
Quando vocês entrarem na estrutura de pilotagem secundária, será possível deslocar o tempo e será possível sair da regulação deste horário. É possível mudar as estruturas informativas, assim como você conseguiu com a cor roxa. É possível em todas as outras estruturas pilotantes. Mas para obtê-lo, vocês devem continuar a estudar as minhas lições a partir de vários aspectos da sua percepção. Cada vez que repassarem o estudo dos meus conhecimentos, perceberão conhecimentos completamente novos.